Estamos em mais um La Roma Realiza, hoje na cidade de Ourinhos. Vamos conversar com o vereador Sargento Sérgio, que é uma liderança da cidade e que tem muita coisa para nos contar, né, Sargento Sérgio? Tudo Valdívia, bem? primeiro eu queria agradecê-la, viu? Seja muito Obrigada, bem-vindo em Ourinhos. Deixar obrigada. o meu abraço ao pessoal do La Roma, né? Sim, Da LAP Vila Romana. Vocês estão muito bem representados aí, viu? Eu conheci a Valdívia há tão pouco tempo, né? A questão de um mês isso. e já me tornei fã dela, né? Ela é uma pessoa muito preparada, com Obrigada, experiência de vida enorme, né? obrigada. Mas eu estou vereador na cidade de Ourinhos, né? Ourinhos, para quem não conhece, fica no centro-oeste paulista, aqui na região de Bauru, Marília, divisa o Paraná, né? Uhum, Estamos aqui praticamente no Paraná, né? sim, Embora o estado de São Paulo, tem o rio Paranapanema, que passa por Ourinhos, daqui para frente já é Andirá, Cambará, Londrina, né? Então tá. estamos nessa região aqui. Uma região muito agrícola, voltada à cana-de-açúcar, e eu estou no meu segundo mandato como vereador na cidade de Ourinhos. Né? A minha vida pessoal, sou casado, já há 40 anos, tenho 3 filhas, 2 netos, que são as nossas riquezas, né? Só quem tem neto sabe como é, né? São filhos E com açúcar. muito. E tive uma vida na Polícia Militar por 25 anos, né? Comecei por São Paulo, Valdívia, Sim. né? Trabalhei em São Paulo por 2 ocasiões. A Uhum. primeira, quando eu era muito jovem, com 19 anos, passei aí pelo Batalhão da Rota, né? Aham. Na Avenida Tiradentes. O respeitado batalhão É um da batalhão Rota. de elite da Polícia Militar de São Aham. Paulo até hoje, né? É. Depois eu vim transferido aqui para o interior, né? Na região de Marília, Ourinhos, e acabei fixando. Não é, eu fixar que eu falo residência não foi bem. Eu fui destacado para trabalhar numa Aham. cidade próxima de Ourinhos, que é Ipauçu. Sim. É uma cidade pequena. E lá conheci a minha esposa, fiquei lá 5 anos, e de lá viemos para Ourinhos, e de Ourinhos trabalhei uma época, voltei para São Paulo, aí em Osasco, quando eu fiz o meu curso de cabo, Aham. e quando eu terminei o curso, fui classificado na região da Água Rasa, ali perto da Tatuapé, Aham. né? Eu trabalhava no batalhão de trânsito ali, até aquela região de São Mateus. A Lapa eu nunca trabalhei, viu? Não. O tempo da rota a gente Aham. patrulhava lá, mas de, Sim. de trabalhar assim, em batalhão de Ah, é área, não. é uma região bacana. Sim, sim. Tem o Campo do Palmeiras na região lá, não tem? Tem Palmeiras, tem o São Paulo, Então, tem. e falar em esporte, não me liga esporte. Você fala em Palmeiras, né? Eu vejo alguns jogos Aham. podemos falar disso? Pode, fica à vontade. Algumas decisões aí, como estamos vendo aí, né? Jogos Aham. importantes, mas eu sou muito ligado no jogo da seleção brasileira. Aliás, perdemos para o Japão ontem, de 3-2, fiquei muito chateado, né? Então, mas vamos falar sério, né? Aham. Daí, aqui em Orias, eu voltei depois, com o tempo, eu fui promovido a sargento, né? E encerrei minha carreira aqui, né? Sim, Já fazem 15 anos. certo. E sofri muito com isso, Valdir. É, Polícia Militar, para quem gosta, para é o quem. coração, né? Olha, eu fiquei muito assim, eu me aposentei muito precocemente e deixei de fazer o que eu fazia, então foi difícil, mas passou, né? E como você veio para a vida pública? Então, foi assim. Quando eu reformei na Polícia Militar, que eu fiquei um ano assim, Sem norte. sabe quando você perde a namorada, fica que fica na fossa? Sim. Eu fiquei, claro que não é esse o termo, né? Mas eu Aham. fiquei muito abatido por um ano, até que eu voltei para a Polícia Militar numa função interna, Sim. naquela época, isso já fazem 15 anos, né? Aham. Que é gerenciar a APAS. A APAS aqui em Ourinhos é Associação Policial de Assistência à Saúde. Então, Sim. assim, é uma associação composta de policiais militares da região, Sim. que contribui mensalmente com valor para ter um plano de saúde.
Então nós É firmamos... como a nossa Cruz Azul lá em São Paulo. Isso, exatamente. Tá, Em menor proporção aqui, né? sim, Então, porque a Cruz Azul dá um suporte para a família policial militar lá na capital. sim. Mas nós que moramos aqui a 400 quilômetros da capital, não tem Não como tem. você ir no médico lá. Aham. Então foi criada a APAS aqui e eu entrei gerenciando e lá fiquei 15 anos. É um trabalho muito social fazer isso, Aham, né? Eu aham. tinha 2 colaboradoras e a gente dava um suporte para a PM na parte médica hospitalar. Uhum. E como é um trabalho social, como eu disse, e eu levo jeito para isso, tanto é que eu no policiamento eu atendi a ocorrência, isso aqui no interior, né? Aham. Tem problema de família, sabe? Sim. Envolvendo criança. E eu chegava com o meu jeito lá e converso com um e com o outro ali, E e apaziguava. acertava. E às vezes as pessoas falavam, depois no final de tudo, né? Eu tô com a prancheta lá anotando alguma coisa para ir embora, chegava alguém que estava assistindo e falava, seu guarda, deixa eu te perguntar uma coisa, o senhor é evangélico? Eu dizia, não, eu sou católico. Você leva um jeito para lidar com as pessoas. Então, isso é Aham. próprio de cada um, né? Sim. E no meu trabalho na APAS, certo dia, um colega meu falou, Sérgio, a gente busca alguém do nosso meio para representá-lo, para nos representar na política, né? E Sim. você talvez seja o único de nós que poderia chegar à Câmara Municipal. Então, é um impacto para você uma notícia dessa, né? Eu entrar na política, né? Aham. Porque a política é tão mal falada às vezes, mas tem bons políticos e o mundo depende da política, né? Acho até que se a gente, é como o meu pai fala, se existissem mais pessoas ruins do que boas, esse mundo não existia. Então, Exatamente. se a gente ainda consegue algumas coisas, é porque nós temos bons Graças a políticos, Deus, né? né? Mas é isso que você acabou de comentar, que, nossa, quando eu recebi essa notícia de me chamarem para política, É, né, me deu um impacto. Por que será que nós sentimos assim, né? é, É, é que a gente tem uma má impressão, né? De repente, do mal político, né? Que são poucos, mas faz uma diferença, faz um alarde, né? um alarde, né? E daí essa notícia espalhou aqui em Ourinhos pelo meio da PM Aham. e eu fui ovacionado por todo mundo e eu fui, veio a eleição, eu fui Aham. candidato, um dos mais votados, isso foi na gestão passada, como Uhum. vereador na cidade. E quando eu fui eleito, Valdir, foi uma surpresa, porque alguém do povo que nunca mexeu com política, né? Aham. Policial militar que tem uma resistência, viu? Não sei, mas tem. E outra, eu também não sou de Ourinhos, eu estou aqui há 25 anos, mas eu sou de uma cidade da região aí. Então, você vencer numa cidade da qual, onde você não passou a sua infância, não Uhum. estudou, porque voto, de repente, sai muito de colega de escola, de Aham. colega de infância, que eu não tive, mas fui eleito, né? Uhum. Daí eu tirei meu primeiro mandato aqui, e agora estamos já no segundo, né? Sim. Estamos no segundo e eu posso dizer que me identifiquei, gosto da Uhum. política, da boa política. É, Da política do de fazer. repente, Valdir, eu penso assim, e tem gente que me fala, meus parentes falam, você não tem perfil para ser político, né? Porque a gente é muito transparente, a gente é muito voltado ao bem, né? Não que a política é só malandragem, não, não é isso. Então, mas será que a gente não inverteu o perfil do político? Porque será, eu acho que o Sim, político é esse perfil que você tem, exatamente. que é o Teria que perfil, ser assim, que é o né? perfil de ser o fazedor para a sociedade, né? E não essa visão, infelizmente, que nós temos de que a política é perdida, a política, quando você vai para a política, você se perde nela, você não, né? Então, é isso que nós precisamos para a nossa política. É, Essa reforma, além de uma reforma política dos conceitos técnicos de como funcionar, e eu acho que existem muitos excessos, né, no meio político, e daí a gente precisa de uma reforma, mas existe essa reforma de identidade do político precisa começar a ver através da entrada de pessoas como você na política. bom seria, né, que tivéssemos aí grande parte das pessoas assim, né? Uhum. Porque, Valdir, todo mundo sabe, assim, concorda com o que eu vou falar.
Moramos no melhor país do mundo. Esse Brasil é uma coisa. Eu conheço, Valdívia. Aham. Eu tenho. Voltando em São Paulo. Eu tenho quanto tempo aqui? Nós temos aí uns 45 Ah, minutos. então dá para Dá para contar. conversar. Dá para Vamos, contar. vamos. Então, a minha época, eu ia dizer agora que eu tenho assim acho que eu já comentei com você, um hobby. Eu gosto de viajar Sim, bom hobby esse, hein? pelo Brasil, pelo Brasil, sabe? A gente tem condição o exterior tá tão fácil hoje, né? Tá. Você vai para onde você queira aí, né? Aham. Mas eu conheço o Brasil todo, exceto de carro, exceto o estado do Amazonas, que lá é difícil o acesso, né? Lá é mais pelos rios, né? Aham. Então lá ainda vou, mas desde a Ilha do Marajó, todo o Nordeste, o, sudo, o Sudoeste, o Sul, o Norte, já andei de carro por esse país todo, né? Conheço cada região, né? Que eu vou com a minha esposa. E por que que eu faço isso, Valdívia? A minha época de São Paulo, os mais velhos vão lembrar disso, lá na... Vou desligar um pouco, porque tá atacando a minha tosse. Quer que eu abaixo? Aham. O pessoal vai entender. Vai. Deixa eu aumentar um pouquinho. Tá atacando a minha tosse. Pronto, agora acho que vai ficar bom. Aí. Ao vivo, hein? Desculpa, ao vivo tem essas coisas, né? Então, mas para quem é paulistano já da nossa idade assim, eu sou um pouquinho mais velho que você, um pouquinho, não, acho que é um pouquinho. Mas então, naquela época eu servi lá no batalhão da Tobias de Guerra na Rota. A rodoviária de São Paulo não era nem na Barra Funda e nem lá no terminal do Tietê. Tá. Tinha ali no bairro da Luz, ali, Da Luz. na Júlio Prestes, né? Aonde a Cracolândia começou ali. Era ali. Ali tinha estação rodoviária de São Paulo. Era tudo colorido, assim, era Eu muito lembro. bonita. Você lembra? Lembro. Então, eu muito jovem, eu tinha 19 para 20 anos, e eu estava, o batalhão era perto, e à noite, para matar o tempo, eu era daqui de Ourinhos, né? Uhum. Eu ia ou só, ou com um colega, dar uma volta na rodoviária, essa antiga, e lá eram dois pavimentos, embaixo eram as plataformas e em cima eram os guichês que Sim. vendiam as passagens, né? E a gente subia lá e eu me debruçava lá, assim, para ver aqueles ônibus todos chegando e partindo de São Paulo para o Brasil aí, e eu via ali o destino dos ônibus, as capitais para onde iam, né? Aquelas cidades. E eu, muito jovem, eu fiz uma promessa comigo, assim, que quando eu fosse mais adulto, se eu me aposentasse na minha vida, eu ia conhecer aqueles lugares, né? Então, Meta depois... cumprida. Eu cumpri a minha vida na PM, fez 15 anos já, talvez, não sei se eu falei isso, que eu já estou fora da atividade da PM. A partir daí, eu comecei a realizar esse sonho, que é conhecer o Brasil. Sim. Então, o Brasil é um país maravilhoso, a culinária, a agricultura, né? As belezas naturais, as pessoas, né? Por que ir para o exterior, né? Vamos andar aqui. Agora, você falou que então está no seu segundo mandato. Você sente diferença do seu primeiro para o segundo? A diferença é a experiência, né? Mas eu digo assim, em termos de dificuldade de trabalho, tirando o fato do primeiro mandato você não ter a experiência, sim, sim. Mas no geral, você acha que seu trabalho está mais fácil de fluir ou não? O segundo mandato, estamos ainda no primeiro ano, né? Então é um pouco difícil de responder porque os meus projetos para esse mandato ainda não avançaram. Aqui em Ourinhos é assim, para falar da cidade, né? Ourinhos tem 120 mil habitantes, uma cidade de porte médio, é polo regional, né? Estudantil, comercial, médico, a região toda vem para Ourinhos, até o norte do Paraná. E temos uma frota aqui, Valdir, de 90 mil veículos para 120 mil habitantes. É muito carro na rua. Aqui dá congestionamento. Sim. Final de tarde, eu lembro Vocês São ainda Paulo. Não tem o rodízio de placa aqui não, né? Aqui não tem rodízio ainda. E a gente está carente aqui de preparar a cidade para isso, sabe? De emplacamento, de sinalização, de solo, aéreo.
o emplacamento indicativo, né, para quem Certo. chega em Ourinhos, como não é de vocês, Uhum. vai indicar onde é o centro, onde é a Câmara Municipal, onde é o hospital, onde é a polícia. Isso não tem Sim, aqui, né? sei. Hoje com o Waze, Você resolve o você problema. resolve, né? Mas então a minha bandeira principal como vereador é o trânsito, né? Sim. O trânsito é em duas frentes aqui. Primeiro, como eu falei, é mexer no emplacamento e sinalização da cidade. Isso Uhum. ajuda muito a organizar o trânsito. E a segunda frente de trabalho que eu proponho é a fiscalização do trânsito. Uhum. Valdir, fiscalizar não é com a caneta ficar multando, não. Eu sou, assim, eu Um acho que trabalho educativo, é o você último fala? recurso a caneta, sabe? É a orientação, né? Sei. E nós temos 14 radares aqui na cidade. Uhum. Já é o bastante para fiscalizar o povo, né? Vocês têm o Muralha Paulista aqui ou não? Não, não tem. Não. Sim, muralha tem, Tem. é o vídeo monitoramento. É Tá. isso? O Muralha Paulista é o programa de segurança pública do Estado de São Paulo, Ah, que é através do monitoramento por câmeras, isso, temos aqui em Ourinhos. visando intimidar o crime, né? Aqui em Ourinhos, é muito boa essa pergunta. Nós temos é uma cidade toda monitorada. Tá. Temos em Ourinhos 2.000 câmeras. 2.000 câmeras. E tem algumas das câmeras que é chamada câmera inteligente. Ela detecta, por exemplo, passa um carro aqui, furtaram um carro lá na Vila, na Lapa, lá, né? Aham, E o proprietário registrou o boletim de ocorrência na Polícia Civil. aham. Aquilo é jogado no sistema. Se esse carro passar por Ourinhos nas rodovias ou na perímetro urbano, tem equipamento que detecta que Uhum, aquela placa tem registro policial e ela dispara um alarme no uhum. cupom. Sim, que é o Então, Muralha Paulista. e o cara que é malandro, o cara sabe disso. E tanto é que eu participei semana passada aqui em Ourinhos, num evento com a presença do secretário estadual da Segurança Pública, que é o Derrite, Aham, e ele citou uma situação que eu tenho dito nos meus pronunciamentos aqui, que Ourinhos é a segunda cidade mais tranquila do estado de São Paulo, veja bem, aham, a nível de 100 mil habitantes. certo, Só Botucatu que tem a qualidade de vida melhor que Ourinhos no sentido de segurança, né? certo. E por que temos esses níveis? Esses índices. Essa muralha eletrônica Aham, inibe a ação sim. de quem comete delito, né? Uhum, Então, o que preocupa nós aqui é o problema de muito acidente de trânsito sim. envolvendo motocicleta. Dos 90 mil, veja bem, Aham. dos 90 mil veículos de Ourinhos emplacados aqui, 30 mil são motos. E agora você tocou num assunto interessante. Nós temos um problema também muito de moto lá em São Paulo, porque a impressão que nós temos, que estamos no trânsito, é que não existe lei para motociclista. Sim, É aqui assim também. aqui também é assim, infelizmente, É, eu percebo, aqui na região é assim. em São Paulo, assim, calçada, ele anda em É, cima de calçada, passo pela direita, ele anda na contramão, ele anda nas vias, nas ciclovias que são destinadas para bicicleta. sim, sim. É, passa sinal vermelho, não respeita a sinalização de semáforo. Então, a gente até uma curiosidade, como que a gente vai É lidar com uma essa situação? cultura É, motociclista ser negligente assim, né? Aqui eu estou propondo, Valdívia, a colocação, a implantação de faixas exclusivas para moto. em São Paulo nós temos já, Lá tem, né? já. Aqui nós vamos colocar nas avenidas principais uma forma de colocá-los em fila ali, porque aqui eles passam pela direita, passam pela esquerda. Gente, então, eu estava dizendo da fiscalização. Eu tenho chamado a atenção aqui a Polícia Militar e a Guarda Municipal, temos aqui a Guarda Municipal também, Aham, no sentido de aumentar as blitz, né? E aham. fiscalizar, aprender, multar. Esse pessoal aqui tem uma febre também, que ocorre, Valdir, de bicicleta motorizada. São Paulo não tem isso. Não tanto, Olha, não tanto. aqui, eu não sei, eles compram na internet um motorzinho barulhento. Sim,
e eles empinam bicicleta, pensa, empina a bicicleta. Aham, Então, quando eu falo de fiscalizar, é mexer com esse pessoal. Quem? O povo de bem que vai para o trabalho, né? aham, Deixa fluir, aham. né? Mas o motociclista barulhento, principalmente, que mexe no escapamento e bicicleta Uhum. motorizada, a gente está muito ativo no sentido de fiscalizar esse pessoal. O que nós temos em São Paulo são as motos elétricas, Sim, né? Que elas têm uma categoria de moto elétrica que ela tem essa potência de andar em velocidade, é, porém ela está na categoria de bicicleta. Então ela não tem nem emplacamento. não tem. E daí fica É uma difícil coisa de nova. você, Elas são muito é, silenciosas, né? Muito econômica, e só que se torna um perigo, porque sim, a nossa frota hoje de automóveis é muito rápida, aham, né? Até caminhão uhum, são muito rápidos, né? A legislação hoje para a bicicleta motorizada está sendo adequada para conviver com essa nova realidade. uhum. O governo federal já está incentivando a compra de bicicleta Elétrica, elétricas, né? Aqui também já tem algumas rodando, sim. mas a maioria aqui é um motorzinho, nem, olha, é um barulho incrível. Agora, agora vamos apontar aí uma coisa que eu queria que você que então está entendendo dessa incentivo do governo federal, essas motocicletas elétricas, elas são de origem chinesa. Chinesa, exato. O que você acha do mercado chinês vindo com tanta força assim para o Brasil? E vamos daí falar de como é o mercado chinês, como que ele a custa do que ele virou esse mercado tão agressivo, né, para todos os países. Valdívia, olha, eu vejo com muita preocupação. Primeiro, a mão de obra aqui, como Caríssima que por vai causa da fazer? CLT. Esses produtos chegam aqui no Brasil com um preço, não dá para o nosso mercado concorrer com eles. O que é pior, a qualidade do produto chinês não se compara com o nosso, sabe? A facilidade de compra pela internet, Mercado Livre, que Uhum, se chama, né? uhum, O comércio aqui tem muita loja fechando porque não dá para concorrer com eles. O preço é mais barato, embora não tenha qualidade. Então eu vejo o mercado chinês com muita preocupação. Eu acho que o governo federal não poderia permitir que ele chegasse no que está. ele deveria fazer o protecionismo das nossas Sim, indústrias, né? E alertar a população, porque as pessoas, na sua grande maioria, não conseguem entender por que o mercado chinês chegou no ponto que chegou. Então, tem alguns apontamentos que são pertinentes a serem feitos. Então, primeiro, que é um mercado que ele vamos dizer assim, inescrupuloso. Por quê? demais. É, Né? Porque ele conseguiu toda essa capacidade de produção às custas de mão de obra muito barata, que ele explora os próprios sim, chineses, chegando a ser trabalhos análogos à escravidão, é, nós sabemos disso. Eles usam também, e a gente sabe que existe preso político dentro da China, porque são pessoas que estão contra o regime comunista, e daí eles usam presos políticos para fazer o trabalho. Então, é uma mercadoria que já vem com uma carga de situação que é contra os nossos princípios, né? invadiu o nosso E mercado. invadiu o nosso mercado. Então, as nossas indústrias não É, estão protegidas, casos até o contrário. Por exemplo, aquela fábrica famosa de brinquedos da nossa época foi para a China. estrela. Estrela. É. Foi para a China. Por quê? Porque o nosso mercado não deu condições Você já para teve a boneca da estrela? muitos, muitas, Então, né? Então é exatamente o que você falou. O nosso país precisava proteger os nossos empresários, precisava, viu? Infelizmente, né? comprometeu os empregos, né? Uhum. Como eu falei, não tem qualidade. O comércio, lá o Brás está cheio disso aí, né? Cheio, cheio. Eu, não sei, eu fui comprar essa semana uma ferramenta elétrica. Uhum. Eu gosto, sabe, de mexer com
com É umas trabalhos manuais? é uma concertina. Eu Aham, gosto de elétrica, hidráulica, pintura. Então eu tenho em casa minhas ferramentinhas lá, aham, mas é um hobby, eu nunca sobrevivi disso aí, né? aham. Eu fui comprar e falei para o vendedor, ó, eu queria, né, era uma lixadeira elétrica. Eu disse para ele, olha, eu queria uma lixadeira hobby, não é profissional. Uhum. Daí ele veio lá com uma lá, o melhor preço é aqui. Eu falei, olha, da China eu não quero. Da China não, eu quero um produto nacional, sabe? Mas o povo vai no preço, né? E daí, como que nós podemos dizer que o nosso país é soberano? Pois é, como, né? Com essa Eu invasão estou toda aí. tentando comprar uma escova de dentes Hum, que não seja chinesa e não estou conseguindo. olha, Nós não temos capacidade de produzir uma escova de dentes, né, que é uma escova com determinadas especificações que o sim, meu dentista passou. Imagina o resto, entendeu? Então, vem se falar de soberania quando a gente não consegue produzir isso. Fui querer comprar um ferro de passar sim. brasileiro, na sua totalidade, a vapor. Não tem, nós não fabricamos ferros a vapor 100% brasileiro. É tudo da China. Aí eu comprei um que é feito em Minas Gerais, inclusive, mas Sim, ele não é a vapor. não é o que você queria, né? Mas eu comprei para prestigiar. O, Nossa. essa semana, ou a passada, eu vi uma reportagem do nosso presidente, aquele, né? Aham. É, ele veio aqui numa inauguração no estado de São Paulo de uma montadora de carro chinês. As peças vêm de lá, vai ser montado aqui. Aham. Meu Deus, e a nossa indústria nacional, né? O orgulho que nós Que temos do... inclusive o apoiou. Sim, O opa, apoiou na candidatura dele. E agora ele vai dar um pé nas costas? a nossa frota, né? A Aham. qualidade dos nossos carros, né? Aham. Não vamos falar preço porque não dá para competir com eles, porque lá não Aham. tem qualidade. Agora vai montar uma montadora de carro chinês elétrico, né? Então, Que eles estão... nós também não temos condições de manter ele rodando, você sabe, É, porque a gente não tem capacidade elétrica no país de abastecimento desses eu carros. penso que essa política está na contramão Total. dos interesses nossos e eu vejo, né, muita preocupação, porque a gente está maduro na vida, como já falei para você nos Aham. bastidores, né? Mas Aham. eu tenho meus netos, gente, tem meus filhos que vão ficar aqui, né? A gente quer deixar um país bom para eles, que o Brasil é o melhor do mundo. Eu acabei de falar agora há pouco aí, então Uhum. vamos falar mais de política? Vamos? Então, mas eu como político, né, segundo mandato, vereador é quase nada, mas tenho orgulho do que eu faço, né? Eu sou um vereador de direita, Parabéns. com muito orgulho, e não podia deixar de ser assim, porque eu sou militar, eu sou policial militar, né? Aham. Eu cresci aprendendo, cantando o hino nacional, Princípios e valores em primeiro lugar. respeitando os símbolos nacionais, tanto é que no meu gabinete está ali a bandeira brasileira, ó, né? Aham. É, tem um diálogo construtivo, Uhum. sabe? As críticas que eu faço na tribuna em relação aos problemas Sim. municipais, eu faço uma crítica construtiva, porque eu aponto algo que não está bom, mas por outro lado, eu estarei falando de uma solução. Sim. Não é malhando o prefeito. Aham. Ele tem a cidade toda para cuidar, né? Sim. Então, chega as demandas para nós, a gente passa para a gestão, muitos não são resolvidos Uhum. porque não são prioridades, né, Uhum. para a prefeitura, mas então a gente tem feito a nossa parte. Não gosto de extremismo, Sim. não. A gente tem que conviver num parâmetro, não é político, não. As Uhum. nossas relações, né, Sim. com a família, com o vizinho, Aham. extremismo não pode, não serve. O bom diálogo traz soluções, porque às vezes você está naquele seu conceito de, às vezes até de Sim, anos, sim, sim. e não foi por falta de você querer mudar, mas às vezes até de alguém que chegue e te dê um outro ângulo. E é Exato. isso que precisa acontecer, né, É, entre as é, partes. eu tenho uns pontos de vista assim também. Eu sou contra o assistencialismo estatal, sabe?
Esse negócio de ficar dando peixe para muita gente, eu estava vendo, eu gosto de ver uns exemplos de vida, né? No Aham. Rio Grande do Sul, lá um proprietário rural que tem uma lavoura de maçãs, Eles né? estão Uma cidade do sul passando. lá. No Globo Rural ele falou, eu Aham. tenho dificuldade de mão de obra porque muita gente prefere o Bolsa Família do que ir trabalhar aqui colher fruta, colher maçã lá, Mas né? está em todos os segmentos. Então, Todos. aqui em Ourinhos a gente lida com isso também, né? Aham. Esse assistencialismo, o peixe vir na casa da pessoa. Tudo bem, tem gente que precisa e merece, né, Valdívia? Mas muita gente Mas não. uma ajuda, né? Não, não, Uma não. ajuda por um período, até a pessoa se reconstruir por algum motivo, perdeu o emprego, ou ficou adoentado por muito tempo, Sim, sim, por um sim. período. O que virou no nosso país, aquilo que era uma ajuda, virou um direito permanente. Nós temos relatos nas redes sociais de pessoas que estão há 20 anos recebendo benefício, famílias inteiras, né? E isso é muito preocupante, por quê? Porque é a nossa população ativa, que poderia estar ativamente produzindo para o país. Para nós Exatamente. sermos, né, esse país, além de um país maravilhoso, como nós sabemos, realmente sermos um país de potência. Mas nós também sabemos que tem aí vários outros interesses que, né, a gente poderia ficar horas aqui falando sobre Nossa, isso, né? Porque a gente tem a visão, né, macro da situação, mas é uma coisa que a gente vai ter que ir construindo. E eu acredito muito que a sociedade ela está doente, no sentido de que ela está se deixando levar por esse governo totalitário, assistencialista, e que, obviamente, essa conta uma hora não vai fechar. Inclusive, teve uma declaração lá do próprio diretor, presidente do Tribunal de Contas da União, onde ele fala que em 2027 nós vamos ter graves problemas de fechar contas. Não vai ter recurso no país para conseguir pagar tudo isso. E daí fica aquela curiosidade, né? Quem que vai estar lá para dar continuidade? Vai ser o governo atual, né? exatamente. Que daí eu não sei o que ele vai fazer, ou ele vai depois, sentado lá na cadeira de oposição, vai dizer, tá vendo? Você queria tanto assumir e não está conseguindo fazer nada. Então é uma curiosidade, né? Para Aqui é que você 2027. falou, né? Eu não conheço o exterior, Uhum, outros países, né? Mas a gente tem conhecimento de como é a realidade por aí, uhum. né? E não tem pretensão de ir. Meu negócio é o É o Brasil, Brasil. é andar aqui, né? É muita gente boa aqui. Aham, O Brasil, tirando aí uma minoria que é a malandra, aham, onde você vai no Brasil, eu nunca te vi. Lá aham, no Ceará, quando eu já fui lá, mais de uma aham. vez. Eu vou Mas é acolhedor, né? acolhedor, eles são atenciosos, são Aham, amigos, sabe? Você pergunta aonde é o hotel, não, o cara quase te leva lá, né? aham. Então isso é muito bom. Uma particularidade do brasileiro, né? É do brasileiro. Mas eu vejo com preocupação, sabe? A forma como nós fomos levados. Agora, quando se fala em violência no país, olha a situação do Rio de Janeiro. Um lugar talvez mais bonito do mundo. Você conhece o Rio, né? Aham, Ali é lindo, tudo é muito bonito, mas é muito inseguro, né? sim. E outras cidades aí, as capitais, né? Aham. Onde é a raiz disso aí? Valdívia? Onde começou isso aí? Exatamente no ano de 1988, com essa nova Constituição. Eles abriram o leque de direito e fecharam dos deveres, sabe? Então, como policial, eu falo para você, você vai abordar aí no dia a dia uma situação aí à noite, o jovem de repente é barulhento, né? Uhum, Estão falando das motos barulhentas aí. uhum, Você vai abordar, você está defendendo a sociedade, fazendo o seu uhum, trabalho. Você é cercado por pessoas filmando a sua atitude ali para uhum. pegar algo errado para jogar na rede social. Sim. Mas eu não questiono isso aí. Aham. A violência, a grande violência. Pois é, em 88, eles
deram tanto direito a quem não merecia Uhum. e podaram, de repente, eu falo das polícias, foram podando o poder de polícia, que virou no que virou hoje. Pode ver, quem segura o Rio de Janeiro hoje? É uma Eu, situação irreversível, sabe? O Rio, os grandes centros, né? Mas também nós não podemos deixar de ir no Rio, deixar de ir para Curitiba, uhum. porque ser assaltado lá. Não, não, não. Vai curtindo o passeio, vai de boa, não vai ostentando Aham. aliança. Estou roubando aliança hoje, hein? É. Um colar assim, não, vai despojado, né? Vai tranquilo, de bermuda, chinelo. Uhum. E tem mais uma coisa importante para se comportar como vítima de um assalto. Eu nunca passei por isso. Aham. Se renda. O cara chegou com uma arma, é, falou: ó, o celular tá aqui, a minha carteira, e outro com a mão assim. Fazer o quê, meu amigo? Eu, policial, falo isso. Você vai sacar de uma arma, você vai morrer. Então entrega o que o cara quer. Infelizmente é assim, Na verdade, você começou falando do preventivo, né? do preventivo, né? Você tem que fazer a sua parte como preventivo. Você tem que andar na rua é, prestando atenção no que você está fazendo, não ficar ostentando o celular na rua, né? Você ficar ligado quem está na sua frente, atrás, dos lados, e daí você já está fazendo a sua parte da Sim, segurança pública, exatamente. né? É, Esse é a base importante. Agora, você falou de 88, na Constituição de 88 também, depois foi vindo aquela história do desarmamento, né? sim, Desarmar a população. Só que você se lembra, você trabalhou em São Paulo, você lembra provavelmente disso, que na época qualquer motorista de táxi, qualquer motorista de ônibus, qualquer dono de bar tinha uma arma. de uma arma, é. E nós não tínhamos esses índices, porque para ter uma arma, você tem as mesmas provas e condições, precisa passar pelos mesmos exames, até mais Exatamente. rigorosos do que para você tirar uma carteira de motorista. E hoje o que mata mais no Brasil? O trânsito, O trânsito é. não é? É uma arma, Então, é né? uma arma. Então, por que que nos Estados Unidos as pessoas têm as suas casas sem muros, aqueles jardins maravilhosos, você vê aquelas casas com aqueles jardins Sem muro, sem sem muro, grade. sem grade? Porque lá o cidadão pode ter uma arma para Pode ter se uma defender. arma, Então, o cara exatamente. sabe que se ele botar o pezinho dele naquele jardim, tem um cara lá dentro que pode sim atirar nele, porque ele está fazendo uma invasão de privacidade, de propriedade. Então, aqui no Brasil é isso. Tiraram o poder da população de se É. defender. Tiraram a capacidade do homem, né, do homem, o homem é, que é que cuida da família, de cuidar da sua família. Né? Foram distorcendo algumas coisas na sociedade, fragilizando a sociedade para chegar nesse momento que nós estamos. Enquanto nós não podemos nos defender, o policial não tem grandes armamentos, o que acontece lá no Rio de Janeiro? Os caras têm míssil. Tem. Pode derrubar helicóptero, né? Exato. Então, assim, eu entendo essa situação que você está dizendo que está irreversível com essa política que está aí. Mas se a gente mudar essa política, a gente consegue sim resolver. Nossa, Visto é o Salvador. Você nossa, você viu o que ele tem fez lá? um presidente jovem lá que mudou aquela realidade que parecia que era irreversível, né? Exatamente, exatamente. Não, temos que Então, acreditar no Brasil. Se é, Deus é quiser, vontade política. isso aí vai tomar outro rumo Vai, do bem, né? vai, vai. A Eu gente, creio, a eu creio. gente, eu também creio, não podemos perder essa fé, não, viu? Não, Nem tudo está não. perdido. Mas é aquela história. Vamos orar, né? Mas vamos também ter ação. Né? É, Sair da oração para a ação, né? E sair da indignação para a ação. O que me levou, né, a hoje estar como presidente da Associação da La Roma foi isso. Foi sair da indignação e ir para a ação. Né? E a gente está muito em oração pelo Brasil, mas também estamos em ação. E um dos trabalhos né, que me trouxe, por exemplo, aqui em sim, Ourinhos, que vim te conhecer, foi porque nós estamos num propósito de levar a informação para as pessoas. Porque muitas pessoas não sabem o que está acontecendo no Brasil. Porque elas acham que a política que acontece
em Brasília, não as alcançam onde elas estão. E tudo que acontece lá está diretamente relacionado no nosso dia a dia. E que nós precisamos mudar essas moedas, né? A gente precisa Inverter essa inverter situação, essa né? situação. Essa realidade. Mas eu quero fazer um bate-bola com você, Vamos lá. né? Eu vou te dar as palavras e você completa aí com uma frase Sim, que sim. você acha que é Da cabível. forma como eu entendo, né? Brasil. Melhor país do mundo. Amo esse país aqui. Graças a Deus. Brasília. Brasília, conheço a capital federal. É um modelo, viu? Pelo menos físico, né? É muito bonita Brasília, deve conhecer com certeza, né? Não, não fui lá. Não. Nossa, Brasília é linda, linda. Recomendo que as pessoas vão conhecê-la. Não podemos falar o mesmo do conteúdo lá, mas... Mas os brasilienses são bons. Nossa, maravilhosos, maravilha. Né? Economia. Economia comprometida, né? Comprometida do país, da forma como está, até os municípios, né? Mas é o que você falou, tem esperança que vai haver uma mudança, uma guinada em tudo e nós vamos ressurgir das moramos cinzas. no melhor país do mundo e Deus é brasileiro. Vamos pensar assim. Não, eu já presenciei situação econômica desse país que nós tínhamos 80% de inflação ao mês. Olha, então. Eu tinha 18 anos, eu passei por essa época, né? Mas nós não tínhamos uma coisa, nós não tínhamos corrupção, como nos graus que são hoje. Né? Onde chegamos, né? A gente tinha um país que todo mundo trabalhava, né? A gente tinha oportunidade, né? oportunidade, então eram diferenças bem significativas. Família. Família, muito importante, né? Família é uma coisa assim que a gente até se emociona de falar. É a base. Né? É a base de tudo. É uma coisa incrível. Eu lembro da minha neta, que eu te falei, uma criança de 4 anos, do olho azul, inteligente, com a psicologia afinada. Então, essa geração que deve essa geração dar tem uma que vir guinada forte. em tudo, né? Isso aí. Política. A política é mal falada, né? Mas a política resolve. A política no mundo, né? Você vê lá na faixa de Gaza, nessa semana, o presidente americano foi e a coisa parece que tomou um rumo da paz, né? Sim. Aquilo é política. Sim. Eu, como eu falei, eu faço uma boa política. Quem me conhece de perto, Valdir, até fala, você não tem o perfil de político, né? Mas eu acho que eu faço a minha parte, né? E sempre vou proceder dessa forma. Religião. Sou católico, né? Sou católico e religião, a gente tem que ter o respeito e o apego a Deus. Sinto muito, falando em religião, de certos líderes religiosos, não vou falar qual religião, que são malandros, sabe? Sim. Que tem muitos, mas a pessoa religiosa é diferente. Sim. Vem Aparecida. Sim, eu sou devota. Desculpa perguntar, você é católica? Sou católica. Fiz uma imagem ali. Você acredita que eu fiz uma promessa no dia de Nossa Senhora Aparecida, na igreja, fiz uma promessa para nossa padroeira, pelo Brasil. Não foi para mim, não. Eu fiz pelo Brasil e vou pagar a minha promessa no ano que vem, numa romaria que eu vou fazer até Nossa Senhora Aparecida. E vou pagar a gente tem que rezar muito pelo Brasil, né? Independente da religião de cada um, pedir a Deus que dê um norte, né? Que nos ilumine. Mas Aparecida, eu sou católico desde que nasci, né? Não sou tão praticante, mas eu acho que o meu coração, a minha forma de viver e conviver é o que Deus quer. Mas então, esse negócio aí de fazer a peregrinação, eu fiz uma. É bom contar essas coisas, né? Agora, há pouco tempo, fazem 3 meses, que é o chamado Caminho da Fé. Sim. De Água da Prata até Aparecida, 320 quilômetros por terra, por Minas Gerais, aquelas montanhas, você passa nos cafezais, lavoura de moranguinho,
Sim. E outra, eu tenho uma Kombi também. Eu tenho uma Hã. Kombi, tipo do motorhome, né? Aham. Motorhome, né? Ela tem cama, Olha que mas beleza. Kombi é Kombi, né? Kombi não Aham, tem ar, não tem direção. aham. Mas foi com a esposa. Mas assim, para andar 320 quilômetros nessa romaria, demorei 3 dias. Andando a 20, 30 por hora, porque eu queria, né? A estrada Aham. lá, acho que alguém que nos assiste talvez já fez. E Sim, recomendo, viu? legal. Esse caminho da fé de Aham, Água da Prata lá. É de terra, mas é um batidão, assim, não é sei. poeira só, Aham. né? Se eu fui de Kombi, imagina, e muita gente vai na caminhada, Sim. 8 dias caminhando para andar 300 quilômetros, né? Aham. E muitos de bicicleta, alguns a cavalo. Tem muitas pousadas ao longo dos 300 Sim. quilômetros, muitas igrejinhas, Aham. né? Então, isso você repensa a sua vida na viagem. Eu combinei com a minha esposa, em dezembro nós vamos outra vez. Ai, que beleza. Parabéns, parabéns. Saúde. Saúde é tudo, né? Temos que preservar a saúde. Eu sou um privilegiado, eu tenho uma saúde muito boa. Saúde é de ferro. Uh, Que eu como bom, de graças a tudo, Deus. posso comer de tudo, a hora que eu quiser, né? Aham. E vejo, né, as pessoas de repente aí que pela vida, né, que passa por tratamento, outros que já se Uhum, foram, né? uhum. Olha a Covid, Sim. meu Deus, e superamos, né? Sim, Superamos o graças a Deus. Covid. Aqui em Ourinhos, que são 120 mil habitantes, perdemos 600 pessoas, né? Uhum. Acho que é 0,5% da população foi no Covid. Sim. Mas temos que respeitar o nosso corpo e preservar a saúde, né? Segurança. Porque hoje é uma fartura, né? Você pode comer de tudo. Tudo. Não, você entra nessas padarias agora, que padaria agora é Nossa, um outro a modelo, né? facilidade de pizza, né? Sim. De lanche. É, Oh, é muito bom viver, né? pois é. Segurança. A segurança é a qualidade de vida, né? Segurança e qualidade de vida. Vem para o interior, vem aqui para Ourinhos, aqui é bom. Aqui você ainda roda na madrugada com o vidro abaixado ali, tomando Olha. aquela brisa, sabe? Aham. Ourinhos é a segunda cidade, acho que eu já falei isso aqui, mais tranquila do estado de São São Paulo. Paulo, a nível de 100 mil Sim, meu habitantes. Deus. Então, é uma cidade que o crime aqui está sob controle. Uhum. E trabalho. Trabalho. Trabalho é muito importante, até para quem já aposentou, Se manter porque ativo. é uma terapia, né? Eu sinto essa Constituição de 88 não permitir que o adolescente trabalhe, a não ser que como aprendiz, né? Aham. Mas como pode um jovem com 18 anos não poder trabalhar? Nós aqui como vereador, Uhum. como chega o currículo de pais que têm jovens nessa idade? Puxa, eu tenho uma origem rural, né? Eu Uhum. falo com orgulho, graças a Deus, né? Eu nasci numa fazenda aqui da região e não tínhamos conforto, não tínhamos assim essa fartura, na época não tinha para todo mundo, né? Aham. Mas se trabalhar, eu com 8 anos, Valdívia, 8 anos, uma criança, tinha escola rural, né? Eu Aham. ia de manhã lá no curso primário e à tarde eu ia com a minha mãe colher café. Oito É. anos. Então a gente cresceu trabalhando e aprendeu, né, respeitar os outros, Aham. como é gostoso quem Que é é, do trabalho que vem tudo. nossa, quem é jovem recebeu o primeiro salário, né? Uhum. Hoje, infelizmente, devia ter uma nova Constituição, rever muitos pontos, inclusive essa idade aí, para Sim. começar a trabalhar, né? E para fechar, o que que você quer nos deixar de recado? Quer falar alguma coisa? Sim, ó, eu queria, assim, agradecer imensamente, viu, a sua vinda a Ourinhos, dizer que eu te conhecia há tão pouco tempo, faz um mês, mas você é uma pessoa, uma enviada de Deus, viu, Valdívia? Você está preparada, viu? Você Ai, é do bem, obrigada. né? Porque a gente que é vivido, né, que estamos maduros na vida, você tem psicologia de ver. Eu percebo, talvez para a minha história de policial, né? Com uma frase eu percebo se o cara é malandro, se é bem intencionado e também, nem sendo malandro, nem mal intencionado, é pessoa pessimista, sabe? Que tudo não vai dar certo. Não. Então você é a pessoa que eu passei a admirá-la, né? Obrigada. E, e sejam felizes, né?
Valdívia, problema, quem que não tem problema? Sempre vamos ter. Sabe? Porque são os nossos desafios, nossas cruzes. De ordem familiar, econômica, né? Porque o Sim. salário nem sempre é o que nós queríamos, né? Que fosse de relacionamento, mas o problema de hoje, até da saúde, amanhã você já superou, Sim. ou um problema de família, chega dali, passou 2, 3 meses, aquilo está resolvido, você olha para trás e fala, puxa, aquele dia eu estava com um problema, está tirando o meu sono, hoje resolveu, só que apareceu um novo, né? Então a vida é isso aí, a gente tem que ser feliz com o que nós temos, curtir a família, fé em Deus e vamos para frente. É isso aí. Muito obrigada, foi fantástico. Obrigado. Gostei muito do nosso Bate-papo, né? Isso, foi muito bom. E o La Roma Realiza encerra por aqui hoje com essa presença maravilhosa aqui do vereador Sargento Sérgio. Eu quero ter o prazer de ir em São Paulo. Vocês fazem reunião lá? Sim, fazemos. Quem sabe a gente vai conhecer o pessoal lá, né? Vamos, está convidado, convidadíssimo. É muito bom, né? E olha, vocês têm aqui uma colega, não sei das pretensões dela, mas que eu fiquei fã. Pessoa que se recomenda feliz do seu marido, viu? Um abraço para todos aí. Obrigada. Até mais, gente. Até o próximo La Roma Realiza.